Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC CryptoCast, nosso programa da grade da programação da BMC News, que trata sobre criptoativos e economia digital. Sempre um prazer recebê-los aqui nessa nossa conversa mais aberta, mais ampla sobre o mercado de criptoativos, fugindo um pouquinho daquele sobe e desce, da oscilação dos ativos, do preço de tela das principais criptomoedas e criptoativos aqui disponíveis no nosso mercado, para falar sobre assuntos um pouco mais complexos, sobre a estrutura do mercado de criptoativos. Hoje, especificamente, o assunto é super interessante, a gente vai falar sobre CBDCs e, claro, a estrutura por trás do real digital. Será que a gente vai ter o real digital rodando aqui no Brasil? Mesmo em 2024, estamos nos aproximando. O Banco Central já dá bons indicativos de que essa tecnologia já possa rodar já no começo de 2024, ser entregue ao público geral ao final de 2024. Muita tecnologia por trás, muitas discussões. O real digital é uma criptomoeda ou não é? Qual que é a definição de criptomoeda e por que o real digital pode não se encaixar, não se enquadrar nessa definição tão ampla de criptoativos aqui que nós temos no mercado nacional e internacional? Vamos falar sobre tudo isso e, claro, para conversar conosco, eu tenho aqui a ilustre presença de Christian Bon, cofundador da Parfin. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Temos um momento propício para falar sobre o assunto, questão de regulação, questão de real digital, sobre CBDCs no mercado internacional. Muito obrigado mesmo por estar aqui no nosso CryptoCast, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Não, obrigado pelo convite. Maravilha. Especificamente, eu queria começar falando sobre o Christian e sobre a Parfin. Como surgiu essa iniciativa? A gente fala de cripto, aí o pessoal já fala, não, cripto é Bitcoin, Bitcoin é trading. Ou Bitcoin é investimento total. A gente esquece, pelo menos o investidor que está nos acompanhando, às vezes, que não acompanha de forma tão intensiva o mercado de cripto, que há toda uma infraestrutura por trás da cadeia ali de negociação de um criptoativo ou da utilização das tecnologias do mundo cripto na nossa economia real. A gente tem hoje a tokenização, a gente tem diversas soluções que foram criadas para cripto, mas que hoje são aplicadas de forma até bem dissimulada aí na nossa cadeia de mercado financeiro aqui no Brasil. Então, a gente fala de infraestrutura e eu queria especificamente saber um pouco mais sobre a Parfin, sobre como o senhor chegou nesse mercado de criptoativos, como começou a negociar aí e fazer negócios nessa grande nova economia que surgiu há pouquíssimo tempo. Qual que é a história sua e da Parfin, como elas se juntam no meio do caminho? Claro. Bom, eu sou o Christian, eu sou o Chief Strategy Officer da Parfin e um dos cofundadores. Meu background é indústria financeira, eu trabalhei um tempo no BTG como Portfolio Manager de crédito proprietário do banco. E uns 7 anos atrás eu mudei para Londres, onde eu trabalhei numa asset, um banco suíço privado que ainda é subsidiário parcial do BTG. Entendi. Fazendo crédito também, e eu comecei a estudar cripto em 2017, quando começaram os primeiros ICOs do Ethereum. Era uma coisa muito louca, né? Os primeiros ICOs levantavam centenas de milhões de dólares e eram projetos que não tinham praticamente nada, né? E foi uma corrida gigantesca que, para mim, foi um abrir de olhos, porque você tem uma tecnologia por trás, né? Blockchain, que é o que realmente me impactou. Eu falei, isso aqui tem cara do mercado financeiro, pode chegar a substituir as funções da infraestrutura que hoje é o mercado financeiro. Então, desde então, eu estudei um monte, enfim, fazia parte do meu dia, fazia meu trabalho e a outra metade do dia eu só estudava e lia, e enfim, ia para eventos lá em Londres, tinha bastante coisa acontecendo nesse momento. E em 2019 eu decidi sair do meu trabalho, dei o pulo para empreender, e aí me juntei ao Marcos, que é um dos cofundadores também, que hoje é o CEO da Parfin, e ao Alex, que é o CTO da Parfin, Chief Technology Officer. A gente cofundou a Parfin com o intuito de gerar a infraestrutura e as ferramentas que os institucionais iriam precisar para operar nesse mercado de criptoativos. A gente enxergava que a tecnologia só ia chegar nas massas através dos institucionais. Entendi. Então, lá atrás, em 2019, 2018, não tinha muitos players
comparado com hoje em relação a fornecer infraestrutura. Quando eu falo infraestrutura é um tema assim, bem abstrato. Né? Perfeito, a gente fala de infraestrutura, pode ser uma ponte, um edifício e pode ser, claro, a tecnologia por trás dessas negociações. Então, infraestrutura você menciona... você tem a blockchain, que é meio que como se fosse o protocolo base, onde você movimenta esses ativos, né, essas criptomoedas. E por trás você precisa fazer muitas coisas para oferecer um produto para o cliente final. Então você precisa ter uma custódia para guardar as chaves privadas, que são os detentores dos criptoativos. Você tem um endereço público e chave privada. Você precisa guardar isso de maneira extremamente segura. Senão você pode perder esses criptoativos. Exato. E dois, você tem um ecossistema extremamente desagregado. Então você tem exchanges e mesas do OTC no mercado inteiro, e você precisa de ferramentas para poder fazer a gestão disso e também a execução de múltiplos liquidity providers. Então a gente começou a empresa desse jeito, fazendo realmente essa infraestrutura e ferramentas que o institucional, como bancos, corretoras, mesas do OTC, fundos, vão precisar para se inserir, para operar nesse novo mercado de criptoativos. Entendeu? Então, assim, o pessoal vem com conhecimento. Não basta para você operar no mercado de criptoativos, ainda mais fazer uma gestão profissional de um fundo ou fazer ali a administração de uma carteira. Você precisa dessa... Ou mesmo operar uma exchange. Entendi. Né? Então, eu preciso de alguém para fazer a custódia, que assim, nós vimos no ano passado. Um abraço para uma das maiores corretoras aí do planeta, que deixar o dinheiro, às vezes, na corretora pode não ser uma boa jogada para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para o institucional, para a empresa, e pior ainda. Então você tem que ter um lugar seguro para fazer a custódia, para segurar esses criptoativos. A gente viu o exemplo da FTX, né, que foi um fraude. Sim. Mas demonstra que o importante que é você ter a guarda dessas chaves privadas em alguém que você confie. Aquela questão, né? Eu tenho uma ação numa corretora. A corretora também pode quebrar, gente. Pode sumir. Sim. Então, só que o mercado de criptoativos, ele me permite fazer a custódia em uma hard wallet ou fazer uma custódia ali em uma wallet fora dessa corretora de investimentos. Então, se você tem essa permissão, você consegue criar mais uma camada de proteção para o seu cliente final, né? Sim. E também tem uma questão de separação patrimonial. Sim. No caso da FTX, eles não segregavam o que era o patrimônio da empresa com o patrimônio dos clientes. Então, eles fizeram mau uso desses fundos de clientes, alavancando operações deles. E chegou no momento que, enfim, teve uma corrida bancária contra eles, onde começou a tirar, e aí eles falaram, a gente não tem os fundos, porque, enfim, algumas operações deles foram mal, eles tinham perdido o dinheiro, e acabou levando a empresa para a falência. Então, essa questão, também a gente vai falar do decreto, da segregação patrimonial de uma exchange, de fundos proprietários versus clientes, é uma coisa que ainda está em aberto na legislação aqui do Brasil, e é um tema que foi bem acalorado a discussão no final do ano passado no Senado. Acabou não entrando no projeto final. Acabou não entrando no projeto final. Acabou ficando de fora, um dos temas mais importantes, por conta, claro, dessa... Não só por conta da crise da FTX, é bom deixar isso aqui claro, não foi inclusa essa discussão aos 45 do segundo tempo, falando, não, tem que colocar esse negócio porque a FTX quebrou. Não, já estava em discussão, era um dos temas mais importantes. Aí a gente vai ter que esperar a normativa agora desenvolvida para a lei brasileira, para a estrutura normativa brasileira, para ver se vai ser incluso e se as exchanges ou se as companhias que mexerem com cripto aqui no Brasil vão ter de apresentar essa segregação patrimonial. Basicamente, a FTX pegava o dinheiro da galera, dos clientes, dos correntistas, nem sei se a gente consegue, dos correntistas ali da corretora, e tomava crédito com aquele dinheiro em garantia. Só que aí tomou crédito, se alavancou muito para comprar outras empresas que estavam quebrando no mercado, ou seja, vou evitar a crise, vou comprar as empresas que estão em crise. Aí você colocou a crise para dentro do seu portfólio, as operações, algumas dessas deram errado, você não tinha o dinheiro para pagar no final, nem o crédito, nem a pessoa que estava com o querendo tirar o dinheiro, né? Que estava querendo tirar o dinheiro. Então esse foi o grande problema. E é justamente essa infraestrutura que vocês estão por trás.
tanto a custódia quanto A parte de execução e gestão dessas criptomoedas. da liquidez também, né? Exato. Aquela fornecimento de liquidez para os players que querem entrar nesse mercado de criptoativos. Aí, como você bem mencionava, tem bancos, tem corretoras, vocês trabalham também com empresas que não são desse ramo financeiro, porque tem muita empresa hoje no Brasil que quer ter acesso, quer criar essa solução, ou não sei se tem ainda, porque o mercado está um pouco mais avesso a esse tipo de tecnologia, pelo menos por enquanto. Mas tinha muita gente querendo criar ali o próprio banco dentro de um marketplace, de um aplicativo de transportes, de um aplicativo de alimentação, como é o caso do iFood, como é o caso do Rappi. Eu quero um banco. Eu quero um banco. Super app, né? Exato, eu quero ser um super app, eu quero ter eu quero ser um one-stop shop de absolutamente tudo. Então eu quero ser de crédito, eu quero ter criptoativo, vocês já trabalharam com esse tipo delivery. Exato. Fazer delivery, cozinhar comida, virou um negócio. Vocês já trabalharam com esse tipo de operação, vocês preferem esse ramo mais financeiro, é aí que vocês vocês encontram esse campo para explorarem como modelo de negócio hoje. A gente começou em 2019 construindo a plataforma, né? Então, em 2020, a gente levou a plataforma para um MVP, né? Minimum Viable Product. E a gente pegou os primeiros clientes no final de 2020. Entendi. Começo de 2021, que eram as pessoas de cripto aqui no Brasil. Entendi. Então, as principais mesas do TC, corretoras, fundos, começaram a ser nossos clientes. E depois, já em 2021, 2022, a gente começou a pegar empresas já do mercado financeiro. Então, entendi. Clientes nossos é a B3, que também acabou investindo no nosso último round, através do Venture Fund deles, a Corporate Venture Fund deles. A gente tem clientes como a XP, e enfim, tem outros que eu também não posso falar com confidencialidade, mas... Sim, são os grandões do mercado. São alguns players grandes. O mercado, claro, ele está no bear market ainda, né? Não sei quanto mais que isso vai durar. Tem desacelerado um pouco a adoção, mas a gente está vendo grandes instituições financeiras com milhões de clientes querendo entrar para oferecer cripto, porque agora é um momento propício de você construir, né, integrar em soluções como a da Parfin para você oferecer cripto para os clientes finais, agora que está no bear market. Exato. Né? O seu cliente vai até agradecer, porque ele vai conseguir comprar barato, e em algum momento esperamos nos próximos 1 ou 2 anos o preço vai estar mais alto, né? Todo mundo espera isso. Lembrando que a gente tem grandes instituições, já se mencionava os clientes da empresa, mas não sei qual que é a carteira de clientes de vocês, mas a gente teve muita empresa no passado apresentando soluções para criptoativos. XP, BTG, a própria B3 já começou a abraçar um pouco essa categoria. Sim. A gente tem outros ativos negociados em outras companhias, tem grandes companhias que estão criando os próprios ativos. Então já viu o Mercado Livre, Nubank com a Nucoin, não sei se já rodou o projeto, mas já escutei algumas conversas. Então, muita coisa acontecendo no mercado e o pessoal está realmente buscando essa infraestrutura fornecida pela Parfin para estruturar áreas de cripto dentro das próprias companhias. Então, para você que nos acompanha procurando oportunidades, também tem que acompanhar a BMC News olhando para oportunidades. Essa é uma oportunidade de negócios que foi enxergada pela empresa. Esse é um modelo de negócios que estava ausente no Brasil, pelo menos quando vocês começaram. Tinham poucos players, não sei se foi o primeiro, mas tinham pouquíssimos players fornecedores de infraestrutura. E, cara, a infraestrutura é necessária, é fundamental, não só para cripto, mas para qualquer mercado no planeta. Então, infra é sempre a primeira coisa e a última que você vai matar, a última que você vai cortar dos seus custos. Então, sempre muito necessário. Viram uma oportunidade, eu já engajo aí todo mundo que está nos assistindo a enxergarem esse tipo de oportunidade, olhar para o histórico dessas companhias, dessas fintechs, startups que deram certo, que estão solucionando algumas dores e, claro, tentar aplicar para o próprio negócio. A gente já recebe diversas iniciativas aqui no BMC News, então fiquem ligados e sempre atentos. Não só, o Bitcoin vai subir ou descer, mas o que está por trás e todo esse mercado que está sendo criado para os criptoativos. Especificamente, a gente falou sobre o mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele é interessante. É um mercado pouco desenvolvido, se nós olharmos para números absolutos. De cripto, sim. A gente tem 2% do mundo, vamos dizer. A gente tem pouquíssima gente aqui no Brasil. Até para o mercado tradicional tem, não lembro o agregado aqui de pessoas, de população economicamente ativa, não tenho esse dado de cabeça. Mas a gente tem apenas 5 milhões de CPFs na Bolsa de Valores.
E isso era muito menor há 3 anos atrás. De 3 anos para cá, a gente saiu de 1 milhão de pessoas que investiam na Bolsa de Valores, que é o mercado tradicional, para 5 milhões de pessoas. Então foi um salto, mas ainda pouco desenvolvido. Com 400 empresas, se a gente olhar para os Estados Unidos, é ridículo. O mercado americano é gigantesco. Mas em questão de infraestrutura, eu acho que o Brasil está bem adiantado. Muito. A gente tem um sistema de pagamentos muito interessante que não se replica nos maiores mercados do mundo. O Pix, ele é brasileiro, foi tecnologia desenvolvida aqui. E a gente fala sobre essa questão de desenvolvimento de tecnologia. Vocês sentem, assim, provedores de infraestrutura, olhando para o mercado brasileiro, uma diferença do mercado do nosso mercado para os mercados internacionais? Porque a gente tem agora a regulação que foi aprovada, a gente tem conversas sobre o tema do nosso podcast, que é o real digital, que é uma nova modalidade para ser utilizada aqui dentro do Brasil. Vocês sentem esse auxílio das autoridades para que o mercado se desenvolva aqui no país? Eu acho que o Brasil está num momento muito bom, olhando para o mundo. A gente tem 80 pessoas na empresa, então uma startup relativamente, né, de mais ou menos 3 anos e meio, que está espalhada pelo mundo. Então a gente tem mais ou menos metade aqui entre Rio, São Paulo e regiões em volta. Tem muitas pessoas remotas. Tem um time grande em Portugal. Tem pessoas em UK, onde a gente começou a empresa, Estados Unidos, e tem umas espalhadas pela Europa também. Então a gente enxerga o mundo todo, vamos dizer, Perfeito. E acompanha os diversos países em termos das regulações, né? Então, por exemplo, na Europa acabou sendo aprovado o MiCA, que realmente assim, é o arcabouço regulatório que regula service providers de cripto, né? Que são Virtual Asset Service Providers. Ele tem um arcabouço regulatório gigantesco e está realmente muito bem feito. Os Estados Unidos vamos dizer, o oposto, onde o regulador não está ajudando e, de fato, está atrapalhando a indústria lá. E a gente participou de umas maiores conferências de cripto do mundo, que é a Consensus, em Austin, em maio desse ano. E a gente viu empresas muito grandes lá saindo dos Estados Unidos. De fato, Coinbase, montando empresas fora. Assim, Lembrando que a Coinbase ela segue à risca o manual. Coinbase tem capital aberto na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Então, estava seguindo todas as regras e aí sofreu um movimento regulatório forte. Entidades, né, em Bermuda para, de fato, tentar ter um plano B. Falar, se der ruim, como que a gente sai? Exato. Então, o Brasil está num momento propício por algumas questões, né? Você tem o decreto que foi assinado hoje, não sei quando os telespectadores vão ver, daqui a algumas semanas. Perfeito. Mas, tem o decreto assinado que vai, de fato, fornecer, né, nomeou ao Banco Central. Indicou quem vai regular, no final das contas. Exato, nomeou o Banco Central para ser a autoridade que vai regular os service providers de ativos digitais. Então, sejam mesas de OTC, exchanges, custodiantes e qualquer outro fornecedor de serviço dentro dessa indústria. E aí a gente fala muito fluidamente com o Banco Central, com o CVM, e a gente tem dado os nossos palpites em relação ao quais modelos eles deviam seguir, e a gente acha que o europeu é uma coisa muito bem feita. Lógico que eles estão mais avançados. Sim. Porém, o Brasil tem uma característica de, quando surgem coisas novas, a adoção é extremamente rápida, como, por exemplo, o Pix. Perfeito. Então, ele lança um padrão, né? O brasileiro, essas autoridades brasileiras lançam um padrão e tem uma adoção do setor privado muito, muito rápida, né? Porque é muito eficiente, vamos dizer. Então, a gente está falando de um país que tem um sistema financeiro extremamente sofisticado. Então, o decreto vai ser uma coisa muito boa que aconteceu hoje e que vai permitir desenvolver uma indústria regulada em relação a isso. Tem muito capital de fundos, por exemplo, a Hashdex, QR Capital, que fornecem ETFs no mercado brasileiro, que utilizam fornecedores de fora, por uma questão regulatória, até hoje, né? Entendi. Então, você me falou, se você é um fundo de cripto, você só pode operar com entidades reguladas. Então, eles foram procurar entidades reguladas lá fora, porque aqui não tinha regulação. Então, operam na Coinbase, na Kraken, na Bitstamp, custodiantes regulados lá fora. E isso é uma fuga de capital, né? É capital de brasileiros que está indo para fornecedores de fora. Então, com o decreto e com a futura regulação do Banco Central,
você vai tender a trazer esses recursos de volta para que as empresas exchanges, custodiantes aqui brasileiros, de fato tenham esse benefício, né? Então, essa é uma coisa muito, muito boa. A gente estima que tem mais ou menos entre 3 a 4 bilhões de dólares de fundos de brasileiros lá fora que vai tender a voltar para o país. Entendi, então, um movimento que não é uma assinatura simples, né? É algo que o mercado já esperava há um bom tempo. Sim. A gente teve a aprovação no final do ano passado, então até demorou um pouquinho para a gente fazer essa indicação. E nós teremos essa regulação meio que conjunto. O que for o valor imobiliário vai ficar com a CVM. Então já é aquela regra... cara, continua igual. Copiar e colar. O que valia para valor mobiliário vai valer agora para criptoativo que for considerado como valor mobiliário. Então vai tudo para a CVM. E essas instituições voltadas à criptoeconomia, exchanges, mesas de OTC, você falava também sobre provedores de liquidez, custodiantes, vai tudo ficar com o Banco Central, que a conversa já está bem avançada, o Banco Central se demonstrou bem disposto, pelo menos nos últimos tempos aí, a avançar com essa pauta dos criptoativos aqui no Brasil. Então aí por exemplo, especificamente, nós temos... Eu vou falar primeiro sobre a assinatura do decreto, essa legislação, essa regulação meio que conjunta dos dois ativos. Como você enxerga a infraestrutura que vai ser criada a partir de agora? Porque aí é uma pergunta, assim, olhando para o futuro mesmo. Se cripto, que é parecido com valor mobiliário, vai ser valor mobiliário? O valor mobiliário vai poder ser cripto no futuro, você entende dessa forma? Porque aí sim eu vejo um avanço bem brutal para a infraestrutura por trás do mercado financeiro como um todo, não só para criptoativo. Porque hoje a gente já tem no mercado financeiro tradicional token de renda fixa, então é uma estrutura tradicional que tem a tecnologia de cripto aplicada. Sim. A gente já tem, por exemplo, até aqueles tokens para jogadores de futebol. Fan tokens, mas aí para além do fan token, aquele token de solidariedade, eu acho que é de solidariedade, que você tem uma participação na venda do jogador. Sim. Então, você tem uma estrutura de mercado tradicional, que eu não tô falando se é bom ou ruim, eu tô falando que isso existe. Parece mais valor mobiliário para mim. Parece valor mobiliário. Então você olha, cara, é valor mobiliário. Então você tem estruturas no mercado hoje, por exemplo, você tem royalties musicais hoje, você consegue ter um contrato tokenizado, você tem estruturas empresariais que hoje conseguem ser tokenizadas. Uma obra de arte hoje consegue ser tokenizada e espalhada para os investidores. A gente tem várias iniciativas que hoje estão no mercado, do mercado tradicional, que com a tecnologia de cripto ainda são ali ativos reais, podem ser considerados até valores mobiliários. Você facilita, você populariza e você até tira um pouco de custo. Você acredita que a gente vai aumentar ainda mais agora? O que for valor mobiliário vai começar a olhar para cripto como um provedor de tecnologia para ele melhorar ali a sua vida, como é o caso da B3, como é o caso de outros ativos que são negociados por aqui? Sim, assim, o jeito que eu enxergo é o seguinte: a gente começou com tecnologia blockchain desde o Bitcoin, e aí teve uma onda de cripto, né? Perfeito. Então, inovação acima desse ecossistema público, né, totalmente aberto, e teve inovações gigantescas. Então, hoje você fala que em termos de serviços financeiros on-chain, você tem de tudo. Tem exchanges, então swapping, como Uniswap. Você tem os jeitos de você fazer lending e borrowing, né? Emprestar e receber dinheiro e receber crédito. Exatamente, como Compound, Aave. Você tem jeito de você ter seguros on-chain, então empresas de seguros, empresas de derivativos, como a Synthetix. Então, você tem um ecossistema que replicou o que o sistema financeiro faz. Até servidor. A Filecoin, acho que é uma. Tudo. Tem servidor, cara, no mercado de cripto. Servidor descentralizado. Tem tudo hoje no mercado de cripto. Então, se você é uma instituição financeira e enxerga seus sistemas hoje de legado, e você enxerga esses protocolos DeFi que foram construídos, é muito mais eficiente. Assim, não tem comparação. É uma coisa assim... por um lado, você tem processos manuais, bases de dados que não se conectam uma com outra, sistemas que não se conectam, que não se falam com outros, com diferentes padrões. Agora você tem um padrão único, que vamos dizer que o Banco Central escolheu a tecnologia EVM, né, que vem do Ethereum, Ethereum Virtual Machine. Então, escolheu a Hyperledger Bezo, que é um cliente do Ethereum,
Então ele usa a mesma tecnologia por trás. Isso é um padrão. Eu gosto de comparar isso com o padrão da internet, que é o HTTP. Sim. HTTP, HTTP. Esse é um padrão. O padrão EVM é equivalente ao HTTP da era da internet. Então esse Web3, ele vai ter certos padrões, e até hoje o Ethereum e o padrão EVM é o que está ganhando. Então agora você vai ter uma economia, um mercado inteiro, então olhando para o mercado, a tokenização do mercado financeiro, acima de um protocolo único para a movimentação dos valores, né? Então isso cria uma eficiência absurda, porque e o Real Digital, que é a visão do Campos Neto, ele falou, cara, eu vou criar a moeda de liquidação desse ecossistema novo que a gente está construindo, acima desse padrão, para ativar a economia tokenizada, porque quando eu estou vendendo um título tokenizado para você, você precisa liquidar. Então faz todo sentido liquidar na mesma rede, não liquidar no Pix e um ativo tokenizado eu vou passar para você na outra rede. Quando você tem os dois em uma única rede, é extremamente eficiente. Então, a gente acredita que a definição do padrão EVM pelo Banco Central foi um acertado, porque, de fato, a inovação do mundo público já está definindo o padrão EVM como padrão. Então, eles acertaram muito nisso, mandaram muito bem. 2, o passo de acelerar o Real Digital através do piloto foi muito bom e coloca o Brasil, acho que um dos pioneiros mundialmente em relação a fazer isso acontecer. E como eu falei, o Pix foi feito muito rápido, a ação foi muito rápida, né? Lembrando, né, gente, a gente tem dados bem recentes que dizem que o Pix superou o cartão de crédito em utilização aqui pelos brasileiros. Cara, quantos anos você tem cartão de crédito? Quantos anos tem o Pix? É uma relação muito próxima e a gente já conseguiu superar. E outra, pessoas que não utilizavam cartão de crédito, que não tinham acesso a serviços bancários, hoje utilizam Pix. Então você já tem de certa forma, uma bancarização das pessoas que estavam fora desse sistema financeiro. Então foi adotado de forma brutalmente rápida, muito rápido mesmo. Então a gente enxerga a mesma coisa com o Real Digital. Então tem uma fase de piloto agora que vai começar ano que vem, onde vão ser discutidas diversas coisas. De novo, a gente é um piloto, eles estão testando a tecnologia, tiveram 14 instituições ou consórcios escolhidos que vão participar do piloto, a gente está dentro de uma delas. A gente também suporta a muitos dos outros participantes com infraestrutura base, portanto, alguns deles. Então a gente está inserido meio que nesse movimento, e a gente acredita que uma vez que o CBDC, o Real Digital, esteja em produção, ele vai acelerar a economia tokenizada. Então, qualquer instituição financeira vai falar, cara, esse ecossistema é muito mais eficiente do ecossistema que eu tenho no legado. Então, eu vou migrar todos os meus ativos, ações, renda fixa, mesmo carros. A gente fez um piloto, o Leaf Challenge, a gente participou com o Santander, que era o vamos falar que o sandbox do Real Digital. A gente participou com o Santander, onde a gente usou a Hyperledger Bezel, que é a tecnologia que o Banco Central escolheu como blockchain. A gente tokenizou o Real e tokenizou carros, porque eles são ainda donos do Web Motors, né? 50% eles vendem uma parte. E a gente fez uma troca, delivery versus payment, onde você manda o token do carro para um smart contract. Daí você coloca a venda do carro, e aí o comprador manda o real tokenizado para esse smart contract e acontece uma troca atômica, vamos dizer, onde nenhum deles corre o risco. Então não vai ter mais isso de ir para o cartório. Pô, será que o cara vai passar pro meu nome o carro? Falar, você tem que depender. Exato, e aí assina aqui primeiro, me manda a TED ou Pix. Assina, aí você faz a autenticação da sua assinatura e você tem que assinar no documento original para validar, claro, aquela compra. Então assina, vai no seu cartório, é um problema gigantesco. Então aí você tem um smart contract que já soluciona, né? Resolve. Assim, a gente apresentou para o Banco Central, foi o primeiro projeto Leaf Challenge que foi apresentado para o Banco Central. Eles adoraram. A gente está repetindo uma variação do mesmo projeto. Perfeito. Com outro banco, esse é um gigantesco. Entendi. E eles enxergam que
agora é o momento, de fato, para adotar a tecnologia, abraçar a tecnologia, começar a experimentar e migrar, vai ter uma migração de todo o sistema financeiro para uma economia tokenizada. E isso vai trazer eficiências para o país absurdas, em termos de operacionais e também de liberação de liquidez. Uhum. Por quê? Se eu sou dono de um carro hoje, eu não posso alavancar meu carro. Quem me empresta contra o meu carro? Ninguém. Eu posso financiar o carro para comprar um carro. Perfeito. Mas se eu já paguei o carro, eu tenho agora um token que eu posso colocar como colateral contra o meu empréstimo. Entendi. Então, isso libera liquidez no mercado. E isso é extremamente saudável para o país, porque vai ter mais dinheiro circulando para, enfim, potenciar o crescimento do país. Entendi. Então, assim, quando eu entro em blockchain, e essa é uma coisa que está bem dentro de mim, eu falei, cara, essa tecnologia vai gerar efeitos positivos gigantescos para as economias que adotem essa tecnologia. E o momento do Brasil, na perspectiva mundial, é um momento único para a gente realmente abraçar essa tecnologia, implementar ela de maneira acelerada, que eu acredito que a gente tem essa capacidade como indústria. Uhum. A gente tem uma indústria brasileira financeira extremamente sofisticada e que entende cada vez mais o potencial da tecnologia. Então, E aproveitar também o momento, né? A gente tem um sistema financeiro internacional frágil, enquanto o sistema brasileiro está... Assim, a gente não teve nenhuma turbulência, a gente tem alguns problemas com crédito, mas foram muito pontuais. A gente teve uma crise no começo do ano que assustou todo o mercado, mas as coisas se arrefeceram. A gente olhou para fora e falou, não, o sistema brasileiro ele é resiliente, ele está suportando esse aperto monetário e esse aperto no crédito. Então, você tem um momento em que o sistema financeiro brasileiro está estável, enquanto outros sistemas estão passando por crises. Sim. Os bancos centrais, as autoridades regulatórias estão mais preocupadas em não deixar ninguém quebrar e não criar uma crise no sistema do país, enquanto a gente está desenvolvendo novos produtos. Então para apertar o pé um pouquinho mais no acelerador, a gente aplicar essas tecnologias. A gente já tem um background aí a ser estudado de muito sucesso para aplicação de tecnologias de intermediação de pagamentos e tecnologias para o setor financeiro. Então, momento legal, momento interessante. E para quem está acompanhando de fora, é claro, eu sempre convido vocês a acompanharem mais e mais esse desenvolvimento de tecnologia no Brasil, que além de ser super bacana, eu me divirto, eu gosto muito, sou entusiasta do mercado de cripto, mas é sim uma grande oportunidade de negócio para você que está olhando de fora, é investidor ou é empresário que está acompanhando esse programa. A gente vai para um rápido intervalo, um rapidinho mesmo, não dá tempo nem de buscar uma água ali na cozinha ou na copa do seu escritório, então por favor fiquem nos acompanhando, daqui a pouco a gente volta com esse papo interessantíssimo sobre CBDCs, real digital e aplicação de todas essas tecnologias nos negócios aqui para o Brasil. Daqui a pouco a gente volta com o CryptoCast. Estamos de volta com a programação da BMC News, CryptoCast no ar, nossa conversa semanal sobre criptoativos e economia digital. Sempre gosto de abrir essa economia digital sempre depois dos criptoativos, porque muita gente chega ao programa querendo saber se o Bitcoin está subindo ou está descendo, qual vai ser a moda de agora. Pouco tempo atrás era o LSD, o Liquid Staking Derivativos ali. Tinha muita coisa no mercado, eu tô querendo sempre fugir da moda da vez, falar sobre grandes assuntos da economia digital. Um deles, claro, de muita importância para esse ano de 2023, é o real digital, CBDCs, principalmente a nossa CBDC, a nossa moeda digital que está sendo desenvolvida aqui dentro do Brasil. Comigo nessa conversa nós temos Christian Bond, cofundador da Parfin. A gente estava falando bastante sobre essa estrutura por trás do real digital. Você mencionava também a intenção, esse grande desejo do Banco Central de acelerar o passo, uma boa oportunidade que a gente tem no mercado internacional para colocar o Brasil na vanguarda, não só de CBDCs, mas no mercado de criptoativos. Sim. O que a gente pode encontrar pela frente como desafios? A gente vai ter uma primeira etapa, uma primeira fase de testes, um piloto do real digital, segundo o Banco Central, em 2024, no começo de 2024. O que a gente tem que resolver até lá em questão de infraestrutura? Não está pronto, eu sei que vocês estão desenvolvendo bastante coisa, tem um consórcio das principais companhias aqui do Brasil que mexem com esse tipo de tecnologia.
que está auxiliando o Banco Central nessa aventura, nesse desenvolvimento. Sim. O que a gente precisa resolver de problemas até a gente concluir o lançamento do Real Digital, talvez ao final de 2024? Sim, então vamos começar. Por partes, né? Vamos por partes. Primeiro falar que eu já mencionei, mas tem 14 participantes escolhidos dentro do piloto. A gente está dentro de um dos consórcios, tem participantes que foram diretos, os bancos EC1, como Bradesco, Santander, Itaú, foram diretamente, mas teve outros bancos e instituições financeiras que entraram em consórcios. A gente está em um dos consórcios, com a TecBan e o Banco da Amazônia, e alguns outros participantes, mas a gente apoia muitos dos outros participantes com infraestrutura. Entendi. Tá? Então a gente está bem posicionado como para ver o todo o que está acontecendo. E a gente enxerga que, o Banco Central, ele escolheu uma tecnologia, que é uma tecnologia que chama Hyperledger Bezo, é uma fundação que é open source, mas que ela segue um padrão EVM, como a gente estava falando no começo da conversa, que é um padrão do Ethereum, né? De como você compila as transações, como você corre código dentro da blockchain. Esse é um padrão. Que você mencionava justamente a adoção desse padrão, ela facilita o pessoal que está embaixo para desenvolver tecnologia. Muito. Tem mais desenvolvedores, tem mais coisa feita, né, no ecossistema público que você pode copiar. Como é tudo open source, você pode simplesmente copiar, adaptar e fazer um deploy. A galera que é desenvolvedora de sistema tem que ficar conversando com várias linguagens ali de programação. Exato. Você tem uma programação que é uma linguagem que é a padrão, você tem muito mais facilidade de integrar várias ferramentas no mesmo software, né? Então, basicamente, o momento, né? A gente adotou um padrão e a partir dessa adoção de padrão você tem mais facilidade para quem está embaixo desenvolver novas iniciativas. Sim. Só que a Hyperledger Bezo, ela tem certas limitações. Entendi. Então, a gente, como mencionei, a gente fez o piloto, o Leaf Challenge com Santander e usou a Hyperledger Bezo para o nosso projeto. E a gente estressou a tecnologia até o ponto onde não dava mais. Entendi. Eu lembro até os meus engenheiros me ligaram um dia e falaram: então, a gente vai fazer um teste de carga no Hyperledger Bezo e tem uma máquina aqui na Amazon, né, a AWS, que ela custa mais ou menos $10.000 por dia. Como assim? Então, e aí você vai ligar essa máquina para fazer o teste? Sim, mas só por algumas horas aqui. Eu falei, beleza, mas tenta maneirar nas horas. Tenta maneirar nas horas que você vai fazer o teste de carga. E nesse teste de carga, a gente comprovou que a Hyperledger Bezo, o desenho que o Banco Central está adotando, ela tem uma capacidade máxima de transações por segundo. Entendi. Ele chega a mais ou menos 600 transações por segundo e ele empaca. E aí a gente testou com a quantidade de nodes diferentes também. Com 4 nodes, com 16 até 32, que é o sugerido aí pela Hyperledger Foundation. Então, a gente enxerga que uma infraestrutura de mercado com 600 transações por segundo, sendo que o Pix faz no pico 7.000, 8.000 transações por segundo, não vai colar. Entendi. Então, tem um tema de escalabilidade que precisa ser resolvido nesse piloto usando a Hyperledger Bezo. Outro é a privacidade. Quando você tem uma blockchain que está sendo lida e confirmada por diferentes participantes, o que acontece é que todo mundo vê as transações de todo mundo. Então imagina que o Itaú está vendo as transações do Santander e do Bradesco, todas as transações que estão acontecendo entre eles. Isso é zero privacidade. No modelo que, por exemplo, no Pix, você não vê as transações do outro, entendeu? O Banco Central vê, mas de um participante a outro não vê. Então, tem um tema de privacidade aí que precisa ser também resolvido. Outras coisas que são simplificações de um piloto, perfeito, claro, você tem uma estrutura meio que dupla no Real Digital, onde você tem o Real Digital, a moeda do Real Digital, o token, que é um token de atacado, então wholesale, que vai mexer dinheiro como se fosse interbancário. Então, sim, são grandes transações entre diferentes instituições financeiras, e aí você tem a estrutura do real tokenizado, depósitos tokenizados ou moeda eletrônica tokenizada, entendi, dependendo do tipo de participante, onde é a moeda que você vai emitir dentro da instituição financeira
para o correntista, para a pessoa física, vai ver no extrato dela, vai ver lá um real tokenizado. Entendi. Lógico que o UX vai ser extremamente simplificado, ele nem vai saber que não, eu não tô com a CBDC, eu tô com um real tokenizado. Exato, para ele é meio abstraído para o usuário final. Mas essa é a duplicidade. Então, você tem uma simplificação no piloto que é tanto o real tokenizado, o depósito tokenizado, quanto o real digital, eles vão coexistir na mesma blockchain. Entendi. E isso é que é aquela blockchain que tem a limitação de transações por segundo que você bem mencionava, que era de 600, basicamente. 600. Segundo o teste de estresse que vocês fizeram. Exato, a gente fez estresse bem parrudo mesmo. Então esse é um problema e a gente enxerga isso como uma duplicidade de funções. Por que eu preciso ter um token que é equivalente ao outro rodando dentro da mesma rede? Não faz sentido nenhum. Mas é um piloto, então o propósito do piloto é de fato explorar essas limitações e ter essas 14 participantes vendo os caminhos para melhorar e chegar num consenso de qual que é o caminho. Entendi. A gente tem um produto nosso que chama Parchain, que é um ecossistema de blockchains permissionados, que de fato atende esses problemas que a gente falou. Entendi. Das coisas que eu posso falar desse projeto é que a gente enxerga o mundo onde as diferentes instituições financeiras, cada um vai ter uma blockchain própria. E qual que é o propósito dessa blockchain? O propósito dessa blockchain é criar os ativos financeiros no estándar desse ecossistema. Então, como eu falei, no estándar EVM, então eu estou passando uma base de dados relacional, onde eu tenho minhas ações, enfim, minha moeda fiduciária, tudo mais, e estou portando isso para um mundo compatível com o EVM, né? Com a blockchain. Sim. Então eu estou portando, e aí cada instituição dessas vai ter sua própria blockchain, e, como chama ela, já nasce privada, né? Porque você só é o node. Aí você extingue aquele problema da privacidade que tinha na rede única. Exatamente. Então você extingue esse problema e aí você tem um outro problema que é a interoperabilidade entre essas blockchains privadas de cada instituição. Então a gente está desenvolvendo, a gente tem um time de research bem grande na Parfin, com acadêmicos de ponta a nível mundial. E a gente está desenvolvendo, a gente já tem uma primeira versão de pontes ou bridges para que essas blockchains se comuniquem uma com a outra. Então a gente enxerga a camada do real digital, do atacado, como se fosse uma commit chain. A commit chain é o seguinte, é ela que dá a segurança e a finalidade, né, de todas as transações, mas você vai ter um mundo de blockchains privadas de cada instituição que vão transacionar entre elas, mas a finalidade acontece no que a gente chama da commit chain, que nesse caso seria a rede de Hyperledger Bezo do Banco Central e do real digital. E onde vai estar o real digital? E você teria essa separação. Aí você pega, porque como você bem mencionava, no projeto do piloto nós temos uma única rede, uma única blockchain em que funciona o real digital e o real tokenizado, que é aquele que vai ser utilizado e o título público federal também. Então tem mais gente nessa história. Então sim. Nós temos o título público. Então você tem 3 ativos, vamos dizer dessa forma, 3 objetos funcionando na mesma rede. E aí você, com essas blockchains privadas, a Parchain, que vocês estão desenvolvendo, para as instituições privadas, você tiraria o real tokenizado dessa jogada. Então, a blockchain do Banco Central, ela fica só para aquelas grandes remessas, aquelas grandes transações, que são as transações do atacado, as interbancárias, sai do Bradesco, vai para o Itaú, sai do Itaú, vai para o Santander, sai do Santander, vai para o Safra. Então, são essas grandes transações que não são de usuário final, não é de usuário pessoa física. Exatamente. E dentro dessas blockchains, você tem várias blockchains privadas que se conversam e aí sim estaria esse campo para a transação dos reais tokenizados, que seria o que eu utilizaria e o que o usuário final também utilizaria no final das contas, é isso? Sim. Tá. E essas redes privadas, a gente pegou um cliente do Ethereum e a gente modificou ele bastante. A gente tem investido um monte em fazer ele enterprise grade. Então, a gente trocou a base de dados por trás. Então, tem uma base de dados extremamente enterprise grade escalável, com backup, de maneira, vamos falar, sequencial. Você tem
A gente testou a Parchain e ela conseguiu chegar até 10 mil transações por segundo, né? Acho que é mais que 600, né? É mais que um 600, pouquinho mais de 600. atende o Pix, né, a nível país, ele chega a picos de 7 mil, 8 mil transações por segundo. Então, atende às necessidades de um banco. E, por exemplo, seriam 10 mil nos testes de vocês. Para cada uma dessas instituições ou a rede de instituições ligada pela Gris? Para cada uma. Para cada uma. Então, você tem aí uma... Mas imagina um mundo tokenizado, uma nova economia digital tokenizada, onde você tem ações, instrumentos de renda fixa, ativos físicos, né? Real world assets, sim. Carros, propriedades. Que são tokenizados que estão na blockchain. Tokenizados que estão na blockchain, você vai pensar mais, provavelmente, a gente vai ter que melhorar nossa tecnologia para atender, sei lá, 20 mil transações por segundo. Porque a quantidade de ativos que vão estar circulando nessas redes é um absurdo. É a economia inteira, né? Então, a gente sempre fala daquela tese, a tokenização vai acabar com o cartório. Se a gente acabar com o cartório, a gente bota uma porrada de transação que vai ter que rolar nessa mesma blockchain, né? Exatamente. Então aí você já pensa no futuro, é o suficiente para agora, mas no futuro eu vou ter que remodelar essa minha infraestrutura, vou ter que melhorar. Como chama, a primeira fase do produto, aguenta esses 10 mil, mas a gente enxerga que por enquanto vai atender o caso de uso dos nossos clientes, né? Grandes instituições financeiras, corretoras, fintechs. Entendi. Que a gente atende. E a gente vai melhorando. A nossa ideia claro, entrar num diálogo aberto, né, com os 14 participantes do piloto Real Digital e, de fato, ver como que a gente resolve esses problemas para o bem do país, né? A gente quer que, de fato, aconteça essa mudança de paradigma onde a gente vai para essa nova economia tokenizada. Entendi. E aí, por exemplo, você está desenvolvendo essa tecnologia internamente dentro da Parfin. Sim. A gente tem esse consórcio para auxiliar o Banco Central, mas você acredita que realmente vai ter essa necessidade do Banco Central ter de buscar essa tecnologia no mercado privado para desenvolver o real digital, o final do real digital? Sim. Então, a estrutura que está hoje... o Banco Central quer fazer tudo sozinho, vai usar a própria tecnologia, a própria infraestrutura. Você acha que a gente vai ter alguns problemas, pelo menos para esse piloto que vai ser desenvolvido? Não, ou já tem essa conversa para fazer justamente essa integração? Já tem, assim. Entendi. Eu acho que é importante, e uma coisa que eu acho que o Banco Central está fazendo muito bem, é, de fato, colocar o carro na rua. Perfeito. Você falou, eu vou fazer isso acontecer. E acho que o Campos Neto, né, o mandato dele acaba no final de 2024, ele fala, o meu legado é colocar o Real Digital em pé, produtivo, até o final de 2024. Então, por isso se fala muito dessa data. Sim. Coincide com o final do mandato dele. E eu acho que colocar o carro na rua e ver os problemas do desenho original faz parte da iteração que vai ter dentro dos 14 participantes. Então, a gente vai sugerir coisas, a gente vai colocar os nossos criptógrafos e engenheiros à disposição do Banco Central para resolver esses problemas de privacidade, escalabilidade e outros que possam surgir. Entendi. Então, a gente está disposto, tá disponível para essa colaborando com eles. Não temos uma resposta, não vai ter uma resposta única, mas acho que essas iterações e colaboração vão fazer que o Brasil saia na frente. Maravilha. E aí, por exemplo, o Brasil saindo na frente, essa perspectiva de já desenvolvemos a tecnologia para o Brasil, expandir para outros mercados que querem desenvolver a própria CBDC, porque já que a gente tem a tecnologia, já que foi desenvolvido para sustentar a economia brasileira, que é uma economia continental, o Brasil é gigantesco. E complexo. Sim. Então você já tem essa intenção de pegar essa tecnologia, olhar para outros mercados e ajudar nessa transição também para outros países. Você mencionava, tem operações da Parfin, não só no Brasil, mas também em outros mercados do mundo. Né? Sim. A gente está com 80 pessoas, então metade está no Brasil, outra metade está na Europa e tem algumas pessoas nos Estados Unidos. Entendi. Então, a gente está bem espalhado pelo mundo, uma empresa remote first, então todo mundo remoto, tem pequenos escritórios, um em Londres, outro no Rio, outro aqui em São Paulo, mas a gente é bem minimalista nesse sentido. E a gente, claro, enxerga que a oportunidade do Brasil hoje de empreender nessa economia tokenizada, em criptoeconomia, é único no mundo. Então a gente vai atender profundamente as instituições aqui, gerar casos de uso profundos e, de fato, operações em produção. E uma vez que essas se provem, a gente vai levar essa tecnologia para fora. Entendi.
Então, Estados Unidos, Europa, Ásia, a gente não tem limites nesse sentido, mas o importante é provar os casos de uso com profundidade, vamos dizer. Maravilha. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor aqui no nosso podcast. Se quiser deixar uma mensagem final para os investidores que estão nos acompanhando, a galera que está aí tentando entender mais sobre esse real digital, tem muita conversa ainda, tem muita água para rolar, ainda não está tudo definido. A gente acabou de ter o Banco Central como indicado para regular o mercado de cripto, então a gente vai ter muita notícia daqui a alguns meses, quando as primeiras normas começarem a surgir. Então, por favor, muito obrigado pela atenção, pela participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Claro, uma mensagem final aí para os investidores, para quem está nos acompanhando. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu me diverti muito aqui falando com vocês. Espero que também as pessoas que estão assistindo tenham curtido. Se quiserem procurar mais sobre a Parfin, nosso site é parfin.io. E, enfim, acho que a gente está num momento, uma mudança de paradigma, de fato, onde a tecnologia vai permear o ecossistema do mercado financeiro inteiro. Então, as pessoas que acham, eu estou muito tarde na criptoeconomia, na tecnologia, vocês não estão tarde, a gente está no começo. Então, procurem a gente tem um monte de blogs e de coisas para vocês lerem aí. E, de novo, se vocês também quiserem trabalhar com a gente, parcerias, a gente está à disposição aí para atender vocês. Todas as corretoras que estão nos acompanhando, as instituições financeiras, você está buscando por infraestrutura, entre em contato com o pessoal, tenho certeza que serão muito solícitos, tem os canais de comunicação oficiais, então dá uma visitada no site, também tem as redes sociais, o LinkedIn, eu adoro o LinkedIn, é uma rede social para fazer negócio, então fica à vontade aí. Eu tenho certeza que o Christian e todo o pessoal da Parfin vai ficar super feliz em atendê-los. E claro, os investidores que estão nos acompanhando, eu sempre gosto de ressaltar a importância de nós discutirmos para além dos noticiários. Nós somos um canal de notícias, claro, a gente vai trazer notícias diárias sobre criptoativos, sobre o mercado tradicional, sobre ações, o sobe e desce da Bolsa de Valores, mas é bom ter esse momento para respirar, tomar um pouco de ar, olhar para as tendências do mercado, enxergar boas oportunidades, quais os desafios, o que a gente precisa ainda trabalhar, desenvolver para solucionar algumas dores do nosso mercado brasileiro. E é claro, essa aqui é a porta de entrada tanto para os investidores que querem entender mais sobre os criptoativos, mas também para as instituições, para os empresários que olham para criptoeconomia como uma grande oportunidade de facilitar a sua vida, de tirar alguns intermediadores, de acelerar os processos dentro das próprias companhias. Então, muito obrigado pela participação de todos, pela audiência de todos, não só aqui na nossa programação na TV fechada, mas também lá no Profit Pro da Nelogica. Você também tem a transmissão da BMC News rodando por lá. Você, investidor, trader, que está operando e está nos escutando, muito obrigado pela participação. Também no YouTube e, claro, em todas as plataformas de áudio, todos os agregadores de podcast, você pode encontrar a BMC News e todos os episódios que já foram produzidos aqui para o nosso CryptoCast. Um abraço a todos, voltamos na semana que vem. Tchau, tchau.